E é com muita alegria e satisfação e honra que nós, aqui na nossa universidade, na nossa faculdade, recebemos a senhora escritora Maria Teresa Horta, que é uma referência no panorama cultural português, precisamente na ligação com o desenvolvimento de uma consciência emancipadora do universo feminino, desde os anos 60, com a literatura fecunda desse domínio e, portanto, é a nossa grande figura ligada ao que nós catalogamos cientificamente como os estudos de género. E, portanto, ter aqui a senhora escritora Maria Teresa Horta é para nós, de facto, uma grande alegria e certamente será uma inspiração também para o decorrer da nossa conferência. Muito obrigado e tenha a palavra. Nós somos as vozes uma das outras, num longuíssimo enlaçamento de escritas, de linhas e laços e versos e histórias narradas pelo inverso. Quantas vezes avesso das nossas vidas, de recusa em recusa. Nós somos a matiz, da escrita umas das outras, tranças feitas de identidades, de palavras, de pensamentos, de emoções e zelos, de rigores e de escuta. Nós temos a escrita da escuta e o nosso testemunho tem vindo a ser passado geração em geração eterna, de farpa em farpa, de espinho em espinho, de rosa em rosa, atentas e expectantes, criando tempestades por dentro do calamento, insubordinadas e ínvias pelo interior de nós mesmas, ardilosas e hábeis. Temos uma escrita circular de marés, mares e mapas de lua cheia, constelações e auroras boreais. Escrita do cuidado e do cuidar, do rasgar e do lacerar. Por vezes uma escrita sem piedade, uma escrita de rumos e de rupturas, de crueldades maiores, ásperas e revolvidas, de tumulto golpeado por aquilo a que se tem chamado destino feminino, feito com cristal de rocha e desobediência. Nós somos as vozes do indizível na literatura. Por isso fugimos às regras, contornamos o que ainda nos é interdito, o que continua a ser-nos proibido, e escrevemos com a ponta de uma faca, golpeando até ao fundo da ferida. Nós temos a escrita da ferida. Lady Lazarus, como se chamou a si mesma Sylvia Plath. Volto-me e ardo. Cinza, cinza, renasço das cinzas, com o meu cabelo fulvo e devoro homens, como faço o ar. Fulva, matéria escarlate, material da vida vivida ou imaginada, com a qual as escritoras, as poetisas inventam, imaginam, na elaboração e construção das suas ficções ou da sua poesia. Ó púrpura de sangue, tu és a flor que o sopro da serpente jamais lesou. Escreveu em pleno século XII Hildegarda de Bingen, depois de uma das suas visões cintilantes de luz, num dos mosteiros por si mandados erigir. Fala poética que tanto provocou o medo dos homens mais poderosos da sua época. Fogo, ferida, sangue, natureza da arte feminina, como disse a ensaísta Suzanne Biobar. Lendo as manchas de sangue como hieroglifos, elas, as escritoras, dizem-nos que temos de aceitar esse sangue a fim de conseguirmos entender a natureza da escrita da arte feminina. Por seu lado, a poetisa Adrienne Rich dá-nos a ver, num seu poema contundente, o impacto nos outros dessas manchas sanguíneas da mulher. Celebrais o sangue, chamais-lhe sangramento histérico, quereis beber dele como se fosse leite, mergulhais nele os vossos dedos e escrevais, desmaiais com o seu cheiro, sonhais matar-me. Sulcos do corpo,
raízes femininas que mergulham na própria escrita. Mestro, com as suas triadas odores de camélia facetada. Adormeço naquele cheiro de corpo, menstruado, mergulhada até à raiz do meu próprio sossego. Corpo, das escritas umas das outras, múltiplas e enleadas, entrançadas, intertextualidades serzidas no papel lívido, de forma intensa e simultaneamente reservada e lúcida e só aparentemente invisível. Como Karen Blixen nos dá a ver através da velha contadora de histórias num texto inteligente e encantatório. Contadora que aprendeu a arte de narrar com a avó, do mesmo modo que esta o aprendera com a sua mãe e esta com a sua avó. Olha para estas páginas e reconhece a sabedoria da minha avó e de todas as contadoras de histórias. Todas nós, narradoras de histórias do corpo da literatura, poetisas ou ficcionistas, porque sempre narramos e nos narramos a partir de nós mesmas, tecendo quer as linhas da palma da mão, quer as linhas dos cadernos da escrita, com as quais nos entretecemos em feminilidade, na transparência do nada e da solidão a que durante séculos fomos condenadas. A revermos-nos e a reinventarmos-nos umas nas outras, numa mistura de escritas, de versos, de vidas. Eu acho-me no lirismo e no excesso da poetisa brasileira Hilda Hilst, na sua voracidade, ferocidade, mas igualmente na habilidade manipuladora e ondulante de Cecília Meirelles, assim como no fascínio pela seta de fogo, no revolvimento e nos êxtases de Teresa d'Ávila, na claridade translúcida, na seda e na sede encoberta de Emily Dickinson, ou na entrega amorosa de Elizabeth Barrett Browning, no motim, no arrebatamento de Marina Tsvetaeva, na ascese e no cálice abrasado de Cristina Campo, na inquietante e intensa tranquilidade de Anna Akhmatova, no grito mordido e perdido de Ingeborg Bachmann. Já em Clarice Lispector, revejo-me na solitude de escuridade arrepiada, no vazio daquilo que é pleno, na permanente sombra da claridade que cega. Em todas elas eu me encontro, conto e desencontro. Verso a verso, poema a poema, história após história, dividida entre a estrela, o fulgor e a água. Toco à minha volta e é só fulgor. Tento deslumbrar o sol que cega. Demoro-me demasiado no calor para a minha sede, nenhuma água chega. Tessitura do desassossego, tessitura do sobressalto, labareda intensa e primordial a que, naquilo que escrevo, dou o nome de corpo, corpo da escrita do corpo, na urdidura da palavra luz e da palavra lume, da palavra bosque. Como diria a filósofa Maria Zambrano, palavra escondida, oculta sozinha no silêncio, que pode surgir sustentando, sem o dar a entender, um longo discurso, um poema e mesmo um texto filosófico, anonimamente, orientando o sentido, transformando o encadeamento lógico em cadência, abrindo espaços de silêncio que não podem encher-se, reveladores, numa fala intacta e transformadora, já que aquilo que há de revelador numa fala provém dessa palavra intacta que não se anuncia nem se enuncia a si mesma, invisível à maneira de um cristal. Mistura sagaz e insaciável, enquanto elo e enlace vertiginoso, rutilante. Literatura do corpo e da escrita feminina, onde há que descobrir a ligação entre o olhar e o desejo, entre o olhar do desejo e a linguagem do olhar, onde a imagem se reflete como num espelho. Sherazades afeiçoadas ao acto de narrar, lembra Nelly da Pignon, no seu último romance, exímias na arte de embrincar histórias, diários, poesia, memórias, cartas trocadas entre mulheres, com uma entrega e uma ardência, uma intensidade insaciável
como as de Cecília Meireles para a poetisa portuguesa Maria Dulce Valupi. Tu entendes a vida, Dulcíssima? Eu não entendo mais. Eu tenho experimentado entendê-la, como quem entra numa fornalha, para saber o sentido do fogo, ou se atravessa com uma espada para conhecer o nome do ferro. Epistolografia feminina. Um universo absolutamente deslumbrante a revelar-nos o diverso, o secreto e sempre enigmático relacionamento entre as mulheres. Cartas em si mesmas, já matéria literária, como as cartas de Lília e Tirce, das portuguesas Leonor de Almeida, Marquesa da Lorna e Teresa de Melbreiner, séculos VIII. Lettre à Safia, entre Colette e a sua mãe, citou. Cartas íntimas, trocadas entre Virginia Woolf e Sackville West. Ou a ambivalente, controversa correspondência de Virginia Woolf com Catherine Mansfield. Ou das belíssimas cartas sublime de Cecília Meireles e Maria Valupi. E em igual desmedida intensidade. A poesia, a ficção, escrita feita de estranheza e emoção, de negrume incendiado, de penumbrosa cor rubra de loucura e perdimento. Sendo disto exemplares testemunhos o Monte dos Vendavais de Emily Bronte e a Condessa Sanguinária de Valentine Penrose, a obra poética de Silvia Plath, de Hilda Ilse, de Judite Teixeira, a obra ficcional de Clarice Lispector e de Margarite Duras, reflexão sobre a vida, sobre a escrita, sobre a outra e o eu. Como também soube explicar a escritora e filósofa francesa Hélène Cixous. Escreve o teu eu, o teu corpo tem de ser ouvido. Escrever. Um ato que não só materializa a relação isenta da censura da mulher com a sua sexualidade e consigo mesma, escreve a respiração da mulher completa. Ela escreve com tinta branca. Escrever com a tinta da emoção e de contenção cismada. Textos e versos e poemas feitos a partir do questionamento interior em conflito, da inquietação, da dúvida inerente a todo o Criador, mas na sua cortante diversidade feminina. Incêndio, paixão, corrosiva, entrega e alvoroço. Desde sempre censurada no caso das mulheres, patriarcalmente interdita, socialmente proibida. Há, pois, que castigar as mulheres desobedientes, as escritoras transgressoras. Como me aconteceu quando escrevi e publiquei Minha Senhora de Mim, livro de mudança determinante na minha obra. Ao publicá-lo, fiquei só na planície ardente, e até a aragem que me fazia mover os cabelos era de brasa, pois ao nomear com clareza o desejo e o prazer, o gozo, a sexualidade das mulheres, ao descrever, percorrer o corpo do homem, cantando enquanto ser desejado, usando um imaginário transgressor, eu entrara no tumulto, no lugar do interdito. Infringira, agredindo a moral e os bons costumes, numa espécie de futada na face da burguesia bem pensante e hipócrita do início dos anos 70 em Portugal, fascista de então, a querer estilhaçar o retrógrado moralismo da altura, pois tudo que era liberto, criativo e diverso, a ditadura castrava, proibia, censurava. E no que dizia respeito ao feminino, a polícia política do regime estava particularmente atenta, pois Salazar, tal como Hitler, exigia que os lugares das mulheres fossem apenas a sala, o quarto das crianças, a cozinha. Portanto, o meu livro Minha Senhora de Mim foi proibido e a minha editora, a Dom Quixote, ameaçada de encerramento, caso a sua proprietária e diretora editorial, Senhor Cassis, voltasse a publicar-me. Mas isto não lhes bastava. Tinham de encontrar uma violência maior. Por isso fui espancada em plena rua por homens que me diziam: isto é para aprenderes a não escreveres como escreves. Aprender a não escrever como escrevo. Frase que marcou a minha vida pela desobediência feminina a que me obrigou, correndo todos os riscos que essa transgressão implicava.
porque então não se escrever como se escreve será, na verdade, pura e simplesmente deixar de se escrever. Aprender a não escrever como escrevo. Passou então a ser a frase à qual ainda agora recorro quando, por qualquer motivo, preciso de incentivo para escrever aquilo que quero e como quero. Pois, para uma mulher, escrever o que quer e como quer nos nossos dias continua a não ser fácil. No entanto, como uma transgressão sempre levou a outra transgressão, logo em seguida surgiu o projeto de escrita de novas cartas portuguesas. Desafio literário desmesurado. Obra de minha escrita em conjunto com Maria Isabel Barrena e Maria Velho da Costa, projeto de escrita em torno das 5 cartas da obra Cartas Portuguesas de Mariana Alcoforado, freira portuguesa, nascida em Beja no século XVII. Seguindo-as e transgredindo-as em desconstrução jamais iludida, na determinação de denunciar e transgredir numa mistura e entrançamento de vários géneros literários, a poesia, o ensaio, a ficção, memórias, cartas e diários. Livre assumidamente de conturbação e desassombro, que nos valeu por parte do governo fascista de Marcelo Caetano um processo político em tribunal sob a capa ínvia de atentado ao pudor, à moral e aos bons costumes. Ou seja, com esta obra infringimos vários interditos, abordámos a guerra colonial, denunciámos a opressão da ditadura, falámos enquanto mulheres da discriminação das mulheres portuguesas, da castração, anulação da sua, nossa sexualidade, do seu, nosso corpo, do seu, nosso gozo. E fizemos em termos de sublevação feminina, falando de liberdade, usando as suas palavras fúlgidas e arrebatadoras que as nossas mãos de escritoras desobedientes conduziam. Novas cartas portuguesas, insurreição e ruptura, interrogando, questionando. Obra que pretendíamos de denúncia, de crítica, de testemunho sem comprazimento, de voo feminino na língua portuguesa, no arrebatamento e no desassossego, no desafio, no desocultar, mas igualmente na desconstrução literária, transgressor de linguagem e do discurso femininos, com o poder do olhar das mulheres sobre os próprios ambiguidades e dúvidas, sentidos e soluções. Gritos e suspiros. Gritos e sussurros de tantas mulheres que então ficcionámos. De Marianas, Alcoforado, de Anas, de Martas, de Marias, de Constanças, de Fátimas, de Isabéis, de Teresas e Joanas, ou de Mainas e Mónicas, de Elizabeth Browning, de parteiras viúvas de vivos, madrinhas de guerra, de noviças e feiticeiras sangrentas ou de feiticeiras sagradas. Existências incógnitas e ignoradas de quem desenhámos a face e lhes demos alma. Nós somos a vida umas das outras. Pergunto, a querermos a descortinar o quê em nós mesmas? Que reflexos no espelho d'água de Narciso buscamos? De nós, que imagens desde sempre desfocadas, ou ainda que poder escondido e invocado de modos ínvios e obscuros? Espelho meu, invocava a bruxa amada as histórias da nossa infância, tal como agora nós, poetisas, nós, escritoras, invocamos a escrita, prisioneiras da nossa própria gênese, filhas de Eva em busca da árvore da sabedoria, ou de Lilith, caída com os belos anjos negros, voando por dentro do próprio imaginário, da palavra tornada ficção, ou da palavra transformada em poema, e nesse voo tentando, quem sabe, encontrar um novo sentido para a escrita. Nossa rosa de sonho em oposição à rosa de ouro dos alquimistas. Afinal, que ideia fazemos nós mesmas? Que desassossego escondido confessamos quando escrevemos? Que anseio urdido e interdito subvertemos? Sublimamos ao escrevermos? De que ambição condenada falamos numa inquietação surda e revolvida?
Ou, finalmente, o que pode a literatura? Ou antes, o que podem as palavras? O que podem as palavras escritas? As palavras da escrita? Ou, bem mais perto ainda da condição feminina, o que podem as palavras da escrita das mulheres? Palavras de nos narrarmos, de nos contarmos, de nos buscarmos, reconstruirmos e darmos-nos a ver com a nossa real medida. Porque nós não somos Madame Bovary, nós não somos Mãe Coragem, nós não somos Ana Karenina, nós não somos Lady Chatterley, nós não somos Molly Bloom, porque nós não somos Nádia. Pois todas estas emblemáticas personagens da história da literatura outra coisa não são, afinal, do que as extremadas idealizações masculinas das mulheres. Aliás, foi o próprio Flaubert a admitir com toda a clareza: Madame Bovary sou eu. Era urgente, pois, que as escritoras reinventassem a personagem feminina na literatura, escrevessem enquanto mulheres, e volto a citar Hélène Cixous no seu ensaio O Riso da Medusa. É preciso que a mulher se escreva, que a mulher escreva acerca da mulher, traga as mulheres à literatura, de onde foram afastadas tão violentamente quanto foram do seu corpo, pelas mesmas razões, com a mesma finalidade mortífera. Esta é a altura de indagar o que podem as vozes femininas que se dão a ler, a escutar, frente à trama narrativa e a trama poética da sua escrita. Vozes de tantas mulheres esquecidas, subterradas sob a poeira dos tempos. Elas que continuam a visitar-me todos os dias, minhas mulheres mortas. Autoras que se recusam a permanecer ignoradas e prisioneiras do passado, que as investigadoras, as feministas, as escritoras trazem agora até aos nossos dias, numa torrente de escrita outra, numa fieira de elos e nós, de secações interiores, de laços de amargura e desdita. Vozes que nos indagam enquanto as procuramos, investigamos, enquanto as descobríamos, enquanto as denunciamos e as amamos com as nossas escritas. Tanto a voz de Hildegarda de Bingen como a de Leonor da Aquitânia e a de Louise Babé, a de Teresa d'Ávila e a de Teresa de Lisieux. Tanto a voz de Soror Violante do Céu como a de Soror Madalena da Glória. Tanto a voz da Marquesa da Lorna como a de Teresa de Melbrenner, a de Catarina de Lencastre, a de Joana Isabel Fugaz e a de Teresa Margarida da Silva Horta. Tanto a voz de Madame de Staël como a de Madame de Châtelet. Tanto a voz de Mary Wollstonecraft como a da sua filha Mary Shelley, a de George Sand e a de Maria Dagout. Tanto a voz de Jane Austen como a de Jane Bronte e de Edith Wharton. Tanto a voz de Vita Sackville-West como a de Virginia Woolf, de Catherine Mansfield e Colette. Tanto a voz da Anaïs Nin como a de Zelda Fitzgerald, a de Flor Bela Espanca e a de Judite Teixeira. Tanto a voz de Luandreia Salomé como a da Margarite Yourcenar e a Jeanne Rhys. Tanto a voz da Anna Akhmatova como a da Marina Tsvetaeva, a de L. Lacher Schuller, a de Simone de Beauvoir. Tanto a voz de Rosalia de Castro como a da Concha Garcia e a de Cristina Peri Rossi. Tanto a voz de Margarita Duras como a da Joyce Carol Oates e de Christa Wolf. A voz, as vozes, que todas elas escutaram, que todas nós escutamos e das quais ontem elas partiram e nós hoje da escrita delas chegamos para a nossa própria escrita, mesmo rosto, como nos diz um poema de Anna Akhmatova. Sou a tua voz, o calor do teu respiro, sou o reflexo fiel da tua face, o fútil estremecer de fúteis asas. Quer nos versos controversos, na ficção cruel e abismada, palavras com as quais me expresso através de um ardoroso trajeto de procura na recusa dos desertos da literatura, cuja aridez restringe aquilo que o imaginário cria. Ao longo da minha vida, a escrita tem sido uma espécie de totalidade intrínseca, deleite, pujança, chama alta, desacato. Na construção de uma obra que ambiciosamente quereria que fosse um tratado de insubordinação feminina.
entre a submissão e uma Rosa de Alexandria. Porque escrever é isso mesmo. Invenção, liberdade, inovação, transgressão e voo de asa, entre o incêndio da alma e o estilete gelado a despassar-nos o coração. A paixão, estilhaços. Enredamento. Na organização do longuíssimo discurso articulado através do fulgor e da vertigem. Femininidade. E como tantas outras poetisas, escritoras debruçadas nos manuscritos, muitas vezes elaborados em segredo, como eu própria já fiz. Papéis escondidos entre o volinho do armário do quarto, entre as páginas dos livros e dos cadernos da escola e do liceu, nas caixas dos sapatos e nas caixas de costura, por entre as agulhas, os dedal e a linha de cor, e nas gavetas entre as camisolas e a roupa branca, ou amachucados no fundo das malas, inquietas e imprevisíveis. Porque uma mulher que escreve é uma criadora de linguagem, uma inventa o universo, arrisca, como sublinhou a ensaísta Laura Adler. É uma pessoa que inventa a língua, a sua língua, a nossa língua, eu, elas, nós, as mulheres. Aquela que escreve é uma semeadora de desordem, pois a mulher que escreve não pode deixar de transgredir, não pode evitar o risco, já que a arte de escrever é em si mesma um ato de criação em movimento constante, de renovação, de entrega, de conturbação e desassombro. Eu escrevo para me entender, mas também para que me entendam, pois simultaneamente interrogo-me, situo-me, torno-me elemento da linguagem literária, fragmentária, que uso, a infusão e a diversidade diante de tantas escritas outras, corda de seda purpurina, colar, correnteza, vinda do passado, tão cortantes e cintilantes quanto curvas, sombrias, fraternas, maternas, identidade umas das outras, escritas transgressoras conquistadas a pulso. Por isso aquelas que escrevem não podem ter medo de escutar o clamor, de desassossegar a paixão da qual se alimentam. Escrever com a tinta da emoção e de contenção cismada. Assumimos-nos, sim, como corsários nos nossos barcos de palavras reinventadas, com as quais atravessamos a literatura. Poetisas e romancistas, escusas e revoltosas, de temporais e tumultos, através da interrogação, da depuração, do rigor, da inovação e, sobretudo, de subversão. E quando nos perguntam, e vocês, escritoras, quem são? Respondemos, somos aquilo que escrevemos. Escrevemos aquilo que somos. Já chamaram às escritoras ladras da palavra, e também isso somos. Porque na cultura nada pertenceu às mulheres desde o começo. E em seguida nada nos foi dado ou prometido, pelo contrário. Tudo nos foi dificultado, sonegado. Tivemos, pois, de invadir a literatura para nos apropriarmos das palavras, inventar a relação feminina com as letras, para escrevermos e assim tecermos uma estreita e diversa relação corporal com a linguagem. Fio de Ariane, que nós, as escritoras, seguimos num trajeto entre a linguagem e o poder cultural. Na minha obra, esse percurso acontece entre o sobressalto e a obsessiva busca da beleza, através da poesia e da ficção, num misto de resplandecência e de aturdimento, em torno do desejo intenso, do anelo, do prazer. Para mim, aliás, escrever foi sempre fruição. Imensa onda de arrebatamento, revolvente e revolvida. Gozo que teve o seu começo numa espécie de iniciação com o corpo do livro e a sua leitura. Vertigem conduzindo-me ao regozijo, à degustação dos vários sentidos da urdidura da escrita, através das palavras mais recônditas e ocultas. Versos, poemas, ficções, que eu queria e continuo a querer de desacato, de declaração de independência e de liberdade. Palavras que pretendia e continuo a pretender luminescentes, de voo feminino na linguagem, no arrebatamento e no júbilo, no testemunho, no ofuscar, no desocultar, na desconstrução, no transgressor discurso do desejo, no poder do olhar sobre o corpo, os corpos. Palavras que a mão desobediente das escritoras conduz, desse modo transfigurando-se, tentando reconhecerem-se no transfere que as transforma e as refaz
E houve, como psicanalista à cabeceira de sua própria escrita, corpo do texto, do poema, corpo de ruptura, a traçarem no desenho das letras o tropel das emoções jubilosas, com a farpa, com o espinho, com o espelhaço, a beberem no coração o vício da criação e do desalinho. Com o gosto tal, por vezes se grita, a olharmos a página nua como quem parte à descoberta de um amante despido, na oferta da entrega, querendo ser amado, percorrido e tomado, morrendo-se de tanto desejo. Em cada sinal, em cada veia, em cada veio, em cada vaso de pele, na lisura da nudez de Eurídice, de asa a asa, interrogando, questionando o mundo. Muito obrigado por esta magnífica